E você mesmo que clicou nesse vídeo, fica aí até o final. Porque a santa de hoje, menino, é top. Ô santa top. Aí você diz, Luan, mas todo santo é top. Concordo com você. Mas a santa de hoje é valente. Ô menina valente, viu? Tentaram, um tal de imperador aí tentou matar ela de todas as formas. Sabe aquele filme Duro de Matar? Pois era, quase ela. Tentavam matar ela de todas as formas por um motivo bem besta. O imperador começou a tentar matar ela. Olha, pra você ter uma ideia, tentaram uma vez pegar ela, né, amarrar uma corda no pescoço dela, colocar uma âncora assim amarrada na corda e jogaram ela no mar, no rio. Ela morreu? Não conseguiu morrer, não conseguiram matar. Pegaram ela, colocavam ela amarrada e começavam a dar flechada. As flechas não acertaram ela. Pegaram ela, colocavam ela de novo, mas agora o imperador disse, olha meu filho, você vai pegar essas flechas, vai colocar no fogo e vai jogar nela de novo. Não conseguiram matar ela. Pegaram ela, arrastaram ela em toda a cidade e ela, adivinha? Não morreu também. Então, para você ter a ideia de santidade e de tão forte que essa menina era. Mas não era porque ela era forte, não. É porque Deus protegia ela. Porque a graça de Deus envolvia essa menina. Para você ter uma ideia, a Virgem Maria apareceu para ela e chamou ela de simplesmente de princesinha do céu. E alguns santos que a gente falou aqui e vai falar ainda, foram devotos dela. Como, por exemplo, São Padre Pio de Pietrelcina e São João Maria Vianney. Daí você tira o grau de santidade. A gente está falando de Santa Filomena. E, olha, a história dela é muito forte e muito valente. Ela foi um exemplo de menina que amou a Deus até a morte. Ela é santa, mártir e virgem da Igreja Católica. Então, se prepara aí, acompanha com a gente que essa história tá muito massa. Eu não conhecia e me encantei, imagina você. Eu me chamo Luan Paiva e esse é o programa Vida dos Santos, aqui no canal Devotos de Carla Cutts, Brasil. E vamos embora conhecer quem é essa menina retada? Bora! Santa Filomena ela não tinha nenhum registro escrito, nenhum documento que falava sobre a vida dela ou algo do tipo. Não tinha nada. Apenas foi encontrado, durante as escavações ali das catacumbas romanas, foi encontrado num túmulo as inscrições assim: A paz esteja contigo, Filomena. E ali tinha alguns desenhos, como por exemplo, uma âncora, né? Tinha uma palma que representava o martírio e tinha uma ânfora, que ali dentro tinha um líquido que era como se fosse o sangue, né, do martírio. E também tinha uma flecha. E aí o padre daquela região, ele estava muito doente, ele estava muito fraquinho. E ele fez, vou rezar, vou pedir a intercessão dela. E se eu ficar curado através dessa intercessão, né, através dessa oração, eu peço para o Papa, né, daquele período, para pegar as relíquias, né, do corpo dela e levar até a cidade. Resultado, o padre ficou curado. E ele pediu ao Papa, o Papa deu a permissão, e ele pegou as relíquias e levou até a cidade. No caminho, né, quando estava acontecendo o translado do corpo dela para aquela cidade, muitas pessoas iam ali, rezavam. Muitas pessoas iam ali atrás de cura, atrás de milagres, e conseguiam. Nesse translado aconteceram vários milagres, várias curas. E tem uma história que durante esse translado, até o capiroto apareceu para querer destruir tudo, né? Através de um furacão, ele começou ali a sondar aquela região, um furacão muito forte, e quando chegou perto do corpo dos restos mortais, né, ali, simplesmente o furacão acabou e pronto. Chegou perto do corpo dela, o furacão acabou, se dissipou. E naquele momento do translado, como eu disse, aconteceram vários milagres. Mas como é que as pessoas iam saber da história dessa mártir e dessa santa? Pois é, Deus ele sempre quer honrar, né, as suas servas. E então o que ele fez,
com que a própria Santa Filomena aparecesse para algumas pessoas em cantos diferentes, em contextos diferentes, contando ela mesma a história dela. Uma das pessoas foi a madre, se eu não me engano, a Madre Teresa. Se eu não estiver errado, Roberto corrige aí, o editor corrige aí. Mas para a Madre Teresa. E ali ela foi retratando a história dela, falando um pouco sobre ela. Ou seja, ela mesma contou a história dela. E aí, sim, começaram a saber, começaram a ter conhecimento da história dessa santa, de Filomena, e aí a devoção se espalhou rapidamente por todo mundo. E como eu falei no início do vídeo, alguns santos foram devotos dela, como São João Maria Vianney e Padre Pio. Filomena significa filha da luz. Ela foi filha de um casal muito conhecido, de um casal muito importante naquela região. O seu pai era o rei, era um rei da Grécia, ali de uma certa localização da Grécia, ele era o rei. E eles não tinham muita fé, não eram cristãos, e a sua mãe não conseguia engravidar. Então eles faziam holocaustos, orações para vários deuses falsos, né? Eles faziam idolatria, sendo que não conseguiam ter o bebê. E aí um médico cristão, chegou para eles e disseram, olha, se convertam ao cristianismo e peçam a Deus esta graça. E foi o que aconteceu. Eles se converteram ao cristianismo, pediram essa graça a Deus, e no ano seguinte tiveram o seu bebê. E o nome que colocaram não foi Filomena, foi Lumena, que significa luz. Ao batizar, que colocaram Filomena, filha da luz divina. Por quê? Porque ela trouxe luz para aquelas pessoas, né, para tanto o pai dela, tanto para a mãe dela, a luz de Cristo, a luz do verdadeiro Deus. Ou seja, o seu nascimento já foi um grande milagre de Deus. A sua santidade, ela começou precoce. Aos 5 anos, comungava pela primeira vez. E a partir disso, começou a sentir o seu amor por Deus cada vez mais aumentava. Até certo ponto que aos 11 anos, olha só, 11 anos de idade, ela se entregou totalmente a Deus. E fez voto, né, de castidade. Ela que já era virgem, né, fez o voto de castidade. E você aí tentando discernir a sua vocação, não é, palhaço? Pois é, ela com 11 anos já se consagrou totalmente a Deus. E olha, na Grécia existia uma grande ameaça, sofria de uma grande ameaça do imperador romano Diocleciano. E então o rei, né, o rei da Grécia, o pai de Santa Filomena, foi até lá conversar com ele, tentar dialogar um pouco. Olha, meu filho, vá com calma, não é assim, não vamos de guerra, né? E muito menos uma guerra injusta que estava acontecendo. Então ele, vamos com calma, vamos tranquilo. E aí o imperador diz, olha, o imperador viu Filomena com seu pai e disse, olha, eu alivio para vocês, eu faço um acordo de paz agora, mas com uma condição, de você me dar a mão da sua filha em casamento. E o rei, o pai de Filomena, ficou muito feliz. Poxa, vou ter aqui minha paz, a paz que o meu país precisa. Mas foi aí que Filomena revelou, com enorme tristeza, né, porque infelizmente o imperador fez essa condição, que ela revelou que essa sua consagração total a Deus. E seu pai já ficou meio chateado, triste, né? Porque sabia que o imperador ia matar ela. Sabe o que Filomena ela falou? Ela falou o seguinte: vocês desejam que, pelo amor de um homem, eu rompa a promessa que fiz a Jesus Cristo? Minha virgindade pertence a ele e eu já não posso dispor dela. E aí os pais foram para o canto e conversavam com ela, né, tentando dialogar ali. E ela falou mais uma vez, não, Deus e o voto de virgindade que lhe fiz vem primeiro, que vocês e minha pátria, meu reino é o céu.
que convicção essa menina tinha. E a partir disso, o imperador ficou furioso, porque Filomena não queria se dar em casamento para ele, justamente por causa que ela não queria romper com essa promessa com Deus. E foi a partir daí que o imperador começou a fazer suas atrocidades com ela, suas torturas com ela. Então o imperador começou a torturar ela. Mas antes disso, ele ainda tentou. Ele foi conversar com Santa Filomena, foi conversar com ela, foi tentar dialogar um pouco, né? Mas não teve êxito. Santa Filomena sempre firme na sua promessa com Deus. E foi aí que ordenou que Santa Filomena fosse encarcerada. E nesse cárcere ela recebeu torturas, que depois passaram torturas a ser torturas muito mais fortes, porque mais uma vez ele foi lá falar com ela e Santa Filomena não cedeu para ele. E aí, ele começou. Então, começa a aumentar as torturas e deixou ela encarcerada sendo torturada. Depois de alguns dias, né, mais ou menos um mês de tanto sofrimento dentro daquele cárcere, enfraquecida, Santa Filomena teve um dia uma visão de Nossa Senhora com o menino Jesus em seu colo, que lhe disse: minha filha, tu és mais querida acima de todas as coisas, porque trazes o meu nome e o nome do meu filho. Tu te chamas Lumena, meu filho, teu esposo, chama-se luz, estrela, sol. E eu me chamo Aurora, estrela, luz, sol. Serei o teu amparo. Agora é o momento transitório da fraqueza e da humilhação humana. Quando chegar, porém, a hora extrema do teu julgamento, a tua decisão ante os horríveis tormentos que te serão impostos, receberás a graça divina da força, Da força divina. Além do teu anjo da guarda, terás ao lado o arcanjo São Gabriel, cujo nome significa a força do Senhor. Quando eu estava na terra, ele era o meu protetor. Mandá-lo agora que ele seja o seu protetor, dessa minha querida filha do céu, essa querida princesinha do céu. E foi aí que ela começou a perceber que Deus estava trabalhando, né? Através dessa visitação de Maria, vamos dizer assim, através dessa visualização, dessa aparição de Maria a Santa Filomena, ou seja, dessa conversa. Santa Filomena recebeu a força de Deus e o acompanhamento tanto do seu anjo, tanto de Gabriel, né? Um grande protetor que foi protetor da Virgem Maria, ainda aqui na Terra. E aí o imperador lhe fez um último pedido e ela recusou. Então ele mandou pegar ela, colocar em praça pública e começar a açoitá-la. Ela não morreu. Pediu para jogar ela num calabouço, muito pior de onde ela estava. E foi aí que 2 anjos do Senhor pegou ela, levantou ela e colocou ela em outro lugar. Ou seja, ela toda açoitada, os anjos foram lá, colocaram remédios, enfim, fizeram lá todo o tratamento e aí ela ficou curada. O tratamento, vamos dizer assim. E ela ficou curada. E agora a gente vai começar a perceber o quanto Deus protegia essa menina, o quanto Deus protegia essa mulher. Olha, depois dos anjos terem ido lá, tratado ela, ter curado ela, os anjos terem ido lá e tudo mais, o imperador começou a chamá-la de Júpiter, Deus Júpiter, E olha só a valentia dessa mulher, viu? Por isso que eu digo que ela é forte, porque ela bateu no peito e disse: olha, esses seus deuses aí são pagãos, esses seus deuses aí, é tudo idolatria, é tudo estátua, não tem poder nenhum. Vocês têm que se converter para o verdadeiro Deus, o verdadeiro Senhor, porque um dia você vai estar lá de frente para Ele e vai ter que ser julgado por todos os seus pecados. Nossa, o imperador ficou furioso, viu? Sabe o que ele pediu agora? Amarrem o pescoço dela com uma corda em uma âncora e joguem ela no rio. E foi o que fizeram. Jogaram ela no rio. Quando jogaram ela no rio, apareceram anjos, cortaram a corda,
levantaram ela e colocaram ela do outro lado do rio. E as pessoas que estavam ali viram esse sobrenatural e se converteram. Ou seja, nada afetou ela. Aí depois o imperador pegou e disse: ah, é? Sabe o que você vai fazer agora? Peguem ela, arrastem ela por toda a cidade e joguem e deem uma flechada nela, para ter a certeza da morte. Fizeram isso, os anjos foram lá, trataram ela, ela ficou curada novamente. Já sem alternativas, né, de querer matar ela sem conseguir, pegaram ela, colocaram ela dentro de uma fogueira, dentro do fogo. E o que aconteceu? O fogo não consumia essa mulher. Por isso que eu digo que essa mulher é top das galáxias, é top dos top. O fogo não consumia ela. E aí chegou um dia que pegaram, já que nada deu certo, disse: olha, vão lá, peguem as flechas, coloquem fogo e atirem nela, para acabar logo de uma vez. Sabe o que aconteceu? Quando os flecheiros foram soltar a flecha de fogo, a flecha nem chegava nela. Chegavam a certa distância e voltava e acertava quem deu a flechada. Ou seja, em vez de soldados matarem ela, a flecha voltou e matou os soldados. Diga aí se ela não é protegida por Deus. Avalie. E depois de tantas as tentativas, né, de o imperador tentar matar ela, Jesus então permitiu que a vida dela fosse tirada e assim ela pudesse subir aos céus, definitivamente para o reino de Deus, onde ela mais sonhava ficar no céu ao lado de Jesus. Jesus permitiu que a vida dela fosse retirada. E sem muitas opções, o imperador pediu para que ela fosse decapitada e assim morta. Então, Santa Filomena, em oração e entrega a Deus, foi decapitada e morta no dia 10 de agosto, dia de sua festa litúrgica. E aí a gente vê em todo o percurso da vida da Santa Filomena a resistência e a permanência dentro da vontade de Deus. A permanência dentro da promessa que ela fez a Jesus. Dentro de dar de volta esse amor que é dado gratuitamente para nós. E ela correspondeu a este amor. Correspondeu a este amor com o seu sangue, com sua firmeza de fé. E é isso que a gente deve ter, essa firmeza de fé. É não negar a nossa fé, não abrir mão da nossa fé, apesar de tudo, de qualquer coisa que nos oferecer. Não abrir mão da fé. Foi isso que ela fez. Foi isso que um dos fatores que fez ela ser santa, fez ela ser mártir. Não abrir mão de Deus. Não abrir mão deste tão grande amor, deste Deus que nos ama, deste Jesus que foi crucificado e agora está ressuscitado e que nos ama. Que a gente também possa ser assim, segurar na mão de Jesus como Ele segura a nossa e ir por toda a nossa vida. Porque mesmo que a gente passe pelos diversos sofrimentos, pelas diversas provas, até como ela fez, olha só, se fosse a gente, talvez eu não conseguiria, né? Mas olha só a graça de Deus atingindo aquela pessoa que ama Ele verdadeiramente. Ele é fiel e assim a gente tem que ser fiel a Ele. Porque olha só esse exemplo de santidade. Na morte, Deus de forma sobrenatural foi lá e não deixou que a vida dela fosse retirada. Então que a gente possa ser assim. Ter essa certeza de fé em Jesus Cristo. Ter essa amizade com Deus. E também ser fiel. Se você é vocacionado, seja fiel. Se você já tem essa vocação definida, seja fiel. No matrimônio, sacerdócio ou qualquer outra coisa. Vida religiosa, seja fiel até o fim. As promessas que Deus te confiou e que você fez a Ele. Seja fiel. Porque assim Deus vai trabalhando para a nossa santificação. Assim nós vamos ganhando o céu. Distanciando de todas aquelas coisas que são terrenas. De todos aqueles amores, amor humano. E só focando no amor de Deus. Para isso, a gente possa pedir agora a intercessão dela através dessa pequena oração. Vamos rezar comigo?
Ó gloriosa Virgem e Mártire Santa Filomena, que do céu, onde reinais, vos compareceis em fazer cair sobre a terra benefícios sem conta. Eis-me aqui, prostrado a vossos pés, para implorar-vos socorro para as minhas necessidades, que tanto me afligem. Vós que sois tão poderosa junto a Jesus, como provam os inúmeros prodígios que se operam por toda a parte onde sois invocada e honrada. Alegro-me ao ver-vos tão grande, tão pura, tão santa, tão gloriosamente recompensada no céu e na terra. Atraído por vossos exemplos à prática de sólidas virtudes e cheio de esperança, à vista das recompensas concedidas aos vossos merecimentos, eu me proponho de vos imitar pela fuga do pecado e pelo perfeito cumprimento dos mandamentos do Senhor. Ajudai-me, pois, ó grande e poderosa Santinha, nesta hora tão angustiante em que me encontro, alcançando-me a graça e, sobretudo, uma pureza inviolável, uma fortaleza capaz de resistir a todas as tentações, uma generosidade de que não recuse a Deus nenhum sacrifício e um amor forte com a morte pela fé em Jesus Cristo. Uma grande devoção e amor a Maria Santíssima e ao Santo Padre. E ainda a graça de viver santamente a fé, para um dia estar contigo no céu, por toda a eternidade. Santa Filomena, rogai por nós. Amém. Olhe, se você gostou dessa história de santidade, se você gostou da história dessa santa, compartilha com todo mundo que precisa ouvir esse testemunho de vida, testemunho de santidade, né, de uma mártir, de uma virgem tão preciosa para nós, né? Um exemplo tão precioso. Então, ó, compartilha com a galera, deixa seu comentário se você não é inscrito, se inscreve no canal e acompanhe os outros programas, né, os canais aqui que tem aqui no programa, tá bom? Que tem aqui no canal. Beleza? Tamo junto. Me chamo João Paiva e este é o programa Vida dos Santos, aqui no Devoto de Calacutes, Brasil. Muito obrigado.